Boa noite a vocês que nos acompanham pela TV Aberta de São Paulo, aqui já ao meu lado, né? Estamos com o José Maria Chapina Alcazar, um amigo meu de longa data, né, Chapina? Eu já deixei a tela dividida para a gente já entrar conversando, que é um bate-papo. Isso mesmo, Walter. É um orgulho, um grande prazer estar com você e acompanhar a tua história, viu? Virei seu fã aí nesse projeto que você tem aí de redes sociais, tá? Parabéns, tá? Obrigado, Chapina, mas eu acho que é o contrário, eu que sou um fã, porque... Não, a gente estava conversando aqui, para quem está nos escutando, já está entrando gente aqui, essa nossa relação, vamos dizer assim, nossa amizade, já tem mais de 30 anos, lá bem Aprobato, né? E da época do Durso, da UAB, né? Isso, o Durso, nosso querido amigo, fizemos um excelente trabalho na época das mobilizações contra o aumento de carga tributária, excelente, SESCOM, OAB e todas as entidades congraçadas, foi muito bom. E você junto, sempre presente. Eu estava lá, estava vendo, estava né? Naquela época, Chapina, eu fui assessor, inclusive, antes do Rubens Aprobato Machado, o qual o Sérgio era amigo seu e a gente também se conheceu naquela época. Exatamente. O Rubens, o Sérgio Aprobato, ele presidiu o SESCOM depois da minha gestão, e a gente tem uma relação também de muita afinidade também. Poxa, Chapina, eu fico muito agradecido de papai, Rubens, essas amizades, me trazerem vocês perto, né? Obrigado. Feliz isso, viu? É um aprendizado. Mas sabe sabe uma coisa que eu estava conversando, inclusive, eu falei agora estava falando com o doutor Ives Ganda, doutor que a Charada mandou um abraço para você, né? Isso, o Ives é amigo também, um companheiro, parceiro de toda a ordem, o Ives. Dá um abraço ao Ives, viu? E a gente estava falando que uma coisa que sempre... Eu estou com 30 anos de jornalismo, sabia que estava tão velho já nisso, né? Mas eu nunca, nessas conversas, que eu sempre fui apresentador de televisão, eu nunca comecei do jeito que eu quero falar com você agora, nem com você, nem em termos de ordem. E eu queria saber um pouco da tua história, porque assim, todo mundo sabe quem é o presidente do SESCOM, quem foi, presidente do Renova, mas ninguém pergunta, ou eu, pelo menos, queria saber como é que você entrou, como é que foi essa história com os filhos, a família. Primeiro, porque o papai e a mamãe, Chapina, quem são, que fizeram? Me conta um pouquinho. Conto sim, obrigado pelo carinho e pela oportunidade. Chapina começou a vida muito novinho, com 20 anos de idade, 21 anos de idade, seguiu basicamente o segundo pai que eu tive, dessa forma, o tio João, o famoso tio João, que me orientou na carreira profissional. Eu comecei a atividade contábil, a empresa de contabilidade, no momento de uma crise. Eu fiquei desempregado, eu trabalhava numa empresa, numa metalúrgica, aí na Casa Verde, e gerenciava, já com 21, 22 anos de idade, já gerenciava uma empresa do querido amigo Clóvis Anderson, tá? A Euclo Termo Industrial, uma indústria de caldeiras. E aí chegou um momento que eu preferi fazer uma carreira solo, me desliguei da empresa, e logo em seguida comecei a trabalhar para esta empresa como já terceirizado com uma empresa de contabilidade. O tio João, ele teve um escritório de contabilidade e eu dei continuidade a esse escritório que estava inativo, eu atualizei e falei, tio, aquela empresa que está parada, eu posso reaproveitá-la para que eu possa continuar as atividades, porque eu havia acabado de me formei aí na Escola Bandeirantes, na Avenida Rude, tirei o técnico de contabilidade e tirei o CRC e comecei a trabalhar por conta, tendo o primeiro cliente, o Clóvis. Meus filhos vieram logo cedo, eu casei com a Kátia, conheci a Kátia numa empresa de contabilidade, numa empresa de auditoria, eu era o chefe dos boys, dos meninos que faziam a repartição, a Kátia era operadora contábil, muito bonita, muito, muito elegante, e eu namorei, noivamos, casamos em 9 meses. Logo em seguida veio a Márcia, veio a minha primeira filha, a Márcia Ruiz Alcazar, a segunda, a Adriana Ruiz Alcazar, e depois agora o terceiro filho, o Fernando Alcazar Neto. E tive, assim, muita proteção de Deus, muita ajuda dos amigos, fui muito favorecido, porque tudo que eu fiz na vida deu certo, graças a Deus. E por isso eu sou muito grato. Hoje eu tenho a CETECO com 55 anos de atividade, com 150 colaboradores, passei pela presidência do SESCOM,
foi o primeiro presidente do SESCOM em 50 anos, 100 anos, 50 anos, reeleito pela primeira reeleição que teve, pela gestão que nós fizemos. Passei pela Associação Comercial, passei pelo CODECON, como membro do CODECON, do Conselho de Defesa do Contribuinte, e fiz algumas mobilizações aí no Brasil todo, como o imposto, toda a tentativa de aumento de carga tributária. Nós tínhamos adesão de todas as entidades. Então, graças a Deus, eu fui muito, muito abençoado. Eu vim de uma família pobre, uma família humilde, e fui sendo guiado por Deus e me dando oportunidade. Por isso eu sou muito grato a tudo que eu recebi e faço tudo que for possível para a comunidade e retribuir como doação, porque quando você passa pelas entidades é trabalho puro benemerente, né? Você não tem rendimentos, você não tem ajuda de custo, não tem nada, você vai se doar efetivamente. Assim eu presidi o SESCOM durante 6 anos, fui 4 anos vice-presidente, 4 gestões vice-presidente da Associação Comercial, e hoje estou presidindo o Instituto Renova, que é uma entidade que tem 1 ano de vida, que ela veio para mostrar para os empreendedores e atender os empreendedores as suas necessidades no aspecto tributário, no aspecto social, porque hoje as entidades elas se politizaram muito. Então, o Instituto Renova ele veio com uma característica apartidária. Ele não aceita membros que têm, não porque isso é pecado, mas as entidades hoje estão influenciadas por partido político. E o Instituto Renova ele tem uma independência, ele não quer na sua direção ninguém que tenha projeção política, ninguém que venha a ser político amanhã para a entidade não ser usada para essa finalidade. Então, assim, muito rapidamente, traçando para não cansar os nossos ouvintes, tá? Foi uma carreira que eu sou grato a Deus por tudo que eu recebi. Bastante trabalho, sou dito como polêmico, porque eu sou crítico mesmo, eu realmente, por exemplo, o Simples Nacional, eu fui o primeiro crítico do Simples Nacional, fiquei 1 ano na CBN, num programa com o Roberto Nonato, que se tornou amigo, todo dia falando do Simples Nacional. Amigo meu, Nonato, lembro desse programa? Exatamente. Então, ficamos amigos em função desse programa, falando do Simples Nacional, que de simples não tem nada, cada vez mais complicado, então defendi sempre essa bandeira, não entrando muito, abaixando a cabeça muito como vaquinha de presépio, né? Sempre fazendo contraponto, porque nós não temos conotação política, não precisamos agradar ninguém, nós queremos agradar o empresário brasileiro, o empreendedor brasileiro. E é aí que o Instituto vem para criar esse diferencial dentro do segmento. Chabira, eu notei, inclusive, por exemplo, tem a atuação dos seus filhos que estão ali, né? Que a família toda se envolveu nessa questão da tua profissão, né? Quer dizer, permeou ali, né? Esse trabalho também, que eu acho que é uma coisa que, né, chama muita atenção, né? Você carregar de... Por exemplo, passou também, meu pai também passou para mim isso. Como é que é também isso da tua família? Isso foi gratificante, porque os filhos, eles precisam de uma orientação. E logo na adolescência você conduz, né? Eu tive a felicidade de conduzir meus 3 filhos, os 3 são contadores, estão comigo na CETECO também, foi o primeiro emprego deles, hoje a Márcia já está com quase 40 anos de serviço, a Márcia, minha filha, Márcia Ruiz Alcazar, presidiu o Conselho Regional de Contabilidade, terminou a gestão dela o ano passado, a Adriana também é contadora e o Fernando é contador. Então essa é mais uma gratidão que eu tenho, que os filhos seguiram o dom do pai e fazem a contabilidade puramente por amor, viu? São apaixonados por aquilo que fazem e tocam com maestria, são os sucessores do negócio hoje com muita maestria. Eu estou com 71 anos, ainda estou com muita saúde, mas já estou pensando já mais para frente que os filhos devem assumir efetivamente a gestão das empresas. Eu tenho uma empresa de sistema também, um RP de empresarial. Então, é o que eu digo, gratidão, deu tudo certo, Walter, eu não sei a fórmula qual é. Uma coisa, a gente sempre teve um princípio de retidão muito grande, nós não entramos em qualquer situação para facilitar, para ganhar dinheiro fácil, a nossa vida é de muito trabalho, trabalho de domingo a domingo, e teve no começo da minha vida, eu trabalhava 24 horas quase, virava sábado e domingo trabalhando. Graças a Deus, Deus abençoou essa família Alcazar e eu sou muito grato. E o que precisar fazer por Deus, eu vou fazer. Obrigado.
Deixa eu perguntar para você antes, mais uma coisa particular. E o casamento? Como é que conheceu a esposa, Shapiro? Então, a esposa eu conheci, nós trabalhávamos. O tio João foi o grande mentor disso. Ele trabalhava numa empresa de organizadora contábil. Ele montou um escritório de contabilidade que se chamou Alcazar e Monteiro. Ele teve uma sócia, Olga Monteiro dos Reis, que não deu certo. Ele teve que fechar o escritório e voltar para trabalhar na Organizadora e Audito Contábil Brasileira. Uma empresa de 60 anos, está aberta até hoje. E ele me levou para trabalhar, para chefiar os boys lá da organizadora. E aí eu conheci a Kátia. A Kátia era uma moça muito bonita, né? E até teve uma passagem muito, muito engraçada, que a dona Geni, que era a tia que fazia a manutenção do escritório, passava para a Kátia e falava: Kátia, você está vendo como aquele mocinho, ele olha para você? A Kátia falou: mas que mocinho, né? Aquele que vem guardar o paletó na tua sala, porque eu ia pendurar o paletó na sala da Kátia, né? Kiara. Aí foi com o paletó do João, então. Aí a Kátia falou: mas que mocinho? Ela falou: aquele que senta do lado da sala do seu Nicolau. Imagina, dona Geninha, aquele baixinho que bate por aqui em mim. Pagou o sapo, viu? Mordeu a língua. 50 anos de casado, graças a Deus. Nossa, rendeu, então, isso. O tio João. Rendeu. E uma coisa também que quem gostou muito, o Toninho Trevisan, um amigo muito, muito próximo, eu fiz várias palestras por esse Brasil todo, né? E num dado momento, eu contava essa história da família. E nós gostamos muito de cachorro. Vocês viram agora mesmo latindo a pequenininha, a Kiara. Eu tinha 3 cachorros, 2 Cocker e a Kiara, que é a sobrevivente. E eu disse o seguinte, que o amor pela contabilidade é tão grande. Eu falei isso no Brasil inteiro. O Toninho o Trevisan propagou mais isso, porque ele contava. Eu tenho um amigo em São Paulo que era tão fanático pela contabilidade que ele pôs o nome dos 3 cachorrinhos, um de débito, outro de crédito e outro de déficit. Isso correu o Brasil afora, viu? E débito, crédito e déficit, somos o cachorro. É sério? Mas, esse tipo de contato é bom a gente entender, porque a gente se limita nesse tipo de pessoas assim, né? Olha, como é que é débito? Débito, crédito e déficit. Não é superávit, é déficit mesmo. A déficit é a que ficou, é a pequenininha aqui. A déficit que ficou aí? É a pequenininha Kiara, tem 15 anos, a maltesa, é linda, né? É o meu xodó, meu grude. O Kozorowski é vice-presidente da OAB, ele está dizendo, falou, olha, ótimo nome dos cachorrinhos. Aí colocou aqui, altura não é documento, tá vendo? Tá vendo? É isso mesmo. Me pegou, a Kátia me pegou. Esse baixinho, aquele baixinho que me bate por aqui, mordeu a língua, está me aguentando até hoje. Ai, que bom escutar isso, Chapira, porque no momento que a gente está também, isso a interatividade da internet também mostrou, né? Exatamente. Antes de entrar nos assuntos mais árduos, eu queria lembrar também da tua atuação lá, quando eu estava no DURSO, em 2005, 2006, né? A gestão do DURSO, quando você ficou brigando com essas questões de imposto único e tal, foi um dos poucos, o presidente Chescon, lembra? Isso. Ali, e estava... ele está ali, a déficit, né? Então, ele está... nervosa. Ela está velhinha, ela quer sair? Eu também tenho aqui o meu está quietinho. Ela está aí com você? Está com você? Que gostoso, é bem familiar o programa, né? Mas eu acho que isso também, você sabe que essa coisa, a gente está usando até esse modelo, mas é um modelo de as pessoas, a rede social, ela necessita desse approach. Isso. Mas eu estava lembrando do curso da UAB, que eu queria que você falasse. Então, nessa época que o Durso foi presidente, nós fizemos uma excelente parceria. Nós tivemos aí o De Olho no Imposto, fizemos um movimento também da CPMF, eu não sei se você lembra. Nós tínhamos aí uma informação que nós íamos vencer esse projeto da CPMF pela não aprovação, por diferença de 1 ou 2 votos, e assim fomos para Brasília, juntamente com a OAB, com a Fiesp e todas as outras entidades. Então, nós nos relacionávamos muito bem. Nós fazíamos um café da manhã para fazer a estratégia dos movimentos, o Durso, o Alencar Burti, o Paulo Scaff da Fiesp. Nós tivemos uma unidade, uma integração muito grande
em defesa do empreendedorismo. E, por incrível que pareça, eu era escolhido como o agente articulador para colocar todos os presidentes juntos, viu? Porque você sabe que é uma tarefa meio difícil essa, viu? Não é fácil. Não é fácil. Fazer todo mundo sentar junto. São vários caciques, né? Exatamente. E não deixar ninguém ser o dono do projeto, é duro, viu? É verdade, mas você levou muito bem, eu me lembro. Levei, graças a Deus. Eu tive uma boa aceitação. O pessoal na rua se mobilizando. Isso. Então, um belo movimento. E o Durso, parabéns, ele foi um excelente parceiro, viu? Aqui, olha, a vida como ela é, as alegrias participando. Isso aqui é a professora Adriana, ela está falando de outra cidade, está ali no Vale. Adriana, olha só. Aqui, daqui a pouco eu coloco aqui, né? Olha, a Adriana tem um nome muito bonito, viu, Adriana? Você tem o nome da minha segunda filha, Adriana. Professora, lutadora que está aí. Olha só. E a gente está aqui também, eu já vou te mostrar, mando um abraço para ti, foi o professor Kiel Charada, que também está aqui nos assistindo. Viu? Charada, eu acompanho ele bem nos seus programas aí, um grande abraço a ele, viu? Ele é da área tributária, ele é muito bom também, ele é Isso, excelente profissional. Também, só para não deixar de dizer aqui, o Eduardo aqui, que foi seu... Eduardo, não me deu sobrenome aqui, peço o sobrenome. Inclusive, já foi do teu escritório, você foi a parte de contadoria, né? Aqui sim. Também, aqui, o nosso amigo, o desembargador Calandra, está aqui, ó. Tô aqui, ó. Opa, muito obrigado. Obrigado pelo carinho de todos. Mas, Chapina, eu quero entrar agora nessa questão desse ano, porque foi singular esse ano, né? Totalmente. Foi muito atípico, né? E as empresas sofrendo. E o fator negativo desse ano foi o Covid, totalmente. Mudou a concepção de como anda a vida nossa. Como é que foi os efeitos da tua avaliação, que lida com as empresas, o impacto na área empresarial brasileira do advento da Covid? Walter, é muito importante você tocar nesse assunto. Nós estávamos todos preparados para enfrentar uma crise política, para enfrentar uma hiperinflação, para nós termos aí outras dificuldades. E, de repente, a coisa desandou pelo ramo da saúde, veio a instabilidade desse vírus que provocou o mundo inteiro a repensar a sua forma de agir, a repensar a sua forma de lidar com os negócios, por condição forçada, né? Porque ninguém teve tempo para pensar e para se organizar. Então, foi um ano atípico, os empresários sofreram demais, porque você imagina o seguinte, por uma condição de ambiente de saúde, os estabelecimentos serem fechados, as academias, os prestadores de serviço terem que fechar os seus negócios. Nós, na empresa, tivemos que trabalhar em home office, uma experiência, imagine uma empresa de contabilidade com 150 colaboradores, colocando toda a equipe para trabalhar em casa. Então, foi um desafio especial e traumático. Mas o brasileiro é criativo, o brasileiro sabe dar a volta por cima e viver com as crises. Então, todo mundo aprendeu um pouco, principalmente o ser humano, né, Walter? Porque as pessoas não se conversavam mais, as pessoas não olhavam mais olho no olho, ninguém cumprimentava ninguém, era uma frieza de relação humana. Parece que esse vírus veio exatamente para dar um alerta. Vamos mudar a maneira de viver? Vamos mudar a maneira de ser? E os negócios também, mexeu também com o conceito dos negócios, tá? Então, foi um ano atípico, muito difícil, muitas empresas fecharam, muitos empresários tiveram seus negócios comprometidos, que foi muito triste, um desemprego em massa muito grande, e agora a economia começa a dar sinais de retomada. Agora, nós precisamos ter dos nossos governantes uma outra conscientização, olhar para essa questão epidêmica, mas não fazer o que vem fazendo, proibir a circulação total das pessoas. Vão manter todos os protocolos de segurança, organização, de uso de máscara, mas não proíba
o comércio e não proíba os negócios se movimentarem, porque se você tem um problema de saúde, para combater a saúde, você acaba com o emprego, você acaba com os negócios que geram emprego, então acaba a pandemia da saúde e vem uma outra saúde, que é a saúde da desestabilidade do emprego, quer dizer, todo mundo desempregado, passando dificuldade. Então, foi difícil, mas deixou alguns aprendizados. Por exemplo, o trabalho home office foi uma experiência excelente. Nós não tivemos perda de produtividade, todo mundo trabalhando na sua casa, todo mundo dando conta do recado. Nós investimos em tecnologia e conseguimos um processo de monitoramento e de eficiência. Então, foi por esse lado, foi muito intenso. E você vê aí que no setor comercial, muitas empresas deixaram de ter o atendimento presencial e passaram a vender pela internet. Verdade. Então, a internet teve um impulso muito grande na realização de negócios provocados pelo Covid. E tem empresários hoje que não estão voltando mais para o presencial, está ficando na venda direta online. Tá? Então, são algumas experiências que aconteceram. Agora, o mais triste de tudo isso é a ausência do governo em fortalecer o micro e pequeno empresário. Fortalecer no seguinte sentido: o governo não fez nada, o governo não prorrogou muito pifiamente os impostos federais, o Estado não fez nada, a Prefeitura de São Paulo não fez nenhuma redução de carga tributária, não mexeu nos juros, não mexeu nas penalidades, a Receita Federal veio fazendo alguma coisa um pouco mais agressiva, o Estado também, agora, final de ano, não sei se você está acompanhando, o aumento da carga tributária dos produtos rurais, né? E nós temos aqui, no município de São Paulo, os nossos nobres vereadores deram um aumento de 45% de salário. Tem sentido isso, Walter? Nesse momento de crise, de pandemia, onde todo mundo está procurando se recuperar, onde eles encontraram esse índice de 45%? O empresário não pode reajustar os seus preços por um valor absurdo, porque senão ele não tem mercado, ele não vende. Então, nós estamos precisando mesmo uma reflexão muito grande dos nossos governantes. Né? A gente vê muita briga política, muita disputa política, até fazendo mau uso da pandemia. A questão da vacina virou brincadeira, né? Todo mundo quer ficar o pai do projeto, né? Isso é muito triste, tá? É triste mexer com a saúde dos outros, né? E olha que a gente pega sempre em campanha, fala de saúde e educação, né? Isso. Depois segurança e transporte, né? Exatamente. Você sabe que... Como é que ficou o impacto que causado pela essa questão de... essa saúde, essa pandemia, né? Com relação à área contábil, os escritórios de contabilidade, isso também deve ter mexido com a vida deles. Como é que você teve com esses profissionais? Os escritórios, as empresas de contabilidade tiveram que se adaptar a esse cenário. Tiveram que a maioria delas colocar a sua equipe trabalhando no home office para atender todas as obrigações que não foram prorrogadas, porque na contabilidade, além de você gerar a ciência da contabilidade, que é a demonstração dos resultados e as análises financeiras e econômicas, nós temos uma série de obrigações de entrega de formulários ao governo federal, estadual e municipal. E esses formulários eletrônicos não foram prorrogados, tiveram todos os seus prazos mantidos, com as multas pesadas que tem toda a legislação, que foi até uma situação de ingratidão por parte do governo, não prorrogou nada. O que aconteceu com as empresas de contabilidade? Teve seus clientes com dificuldade, muitos fecharam, algumas empresas de contabilidade tiveram que reduzir os seus quadros, sim, perderam a capacidade de receita. O nosso negócio contábil, ele é proveniente de uma receita redundante. Se o empresário não vai bem, o contador e a empresa de contabilidade não vai bem também. Então, nós tivemos muitas reduções de honorários, muitas demissões, muitas rescisões de contrato, e com isso tivemos que também fazer alguns cortes de postos de trabalho. Graças a Deus, a CETEC manteve todos os postos, só fazendo uma rotatividade por capacidade. Mas teve muita gente que quase fechou o seu escritório por dificuldade. Foi muito difícil, sim, e muita gente tendo um outro tipo de problema de saúde, quer dizer, estresse, o emocional foi lá para cima, os infartos aumentaram, quer dizer, passou a ter uma outra pressão.
porque você, combatendo o vírus, você não pode combater a geração de emprego. E se você tem o vírus e não tem emprego, você não tem como sobreviver. E até hoje tem gente ainda que está tentando se ajeitar no processo todo, porque foi muito violento esse processo, viu, Walter? Foi terrível. Esperamos que o ano que vem que acabe, que a população tenha mais consciência, que a população se protege efetivamente usando os protocolos que os médicos, que a medicina vem recomendando, para que nós possamos entrar no ano de 2021 com saúde e as empresas restabelecendo. As empresas restabelecendo. A Chiara manda aqui, viu? Restabelecendo os seus negócios com segurança, tá? Você vê que Imagina, você vê que a participação aqui, ó, do Marco Kojorowski, que eu falei, ele é presidente da OAB do Tatuapé, né? E ele está aqui, vou até colocar aqui, ó, o INSS está atendendo os advogados por telepresencial. Aí ele pergunta assim, os contadores, olha lá, podem contar com consultas via vídeo, Chapinha? Eu não vi isso, você viu? Os contadores podem contar com? Com consultas via vídeo, como tem o médico. Sim, essa é a cultura que mudou no nosso... Interessante esse aspecto da evolução em função da crise. Eu diria, a crise veio e trouxe uma nova modalidade de trabalho. Nós hoje só fazemos reuniões virtuais no escritório. O empresário não sai mais da empresa dele e nós não precisamos nos locomover até a sede do cliente. É tudo virtual, Walter. Muito interessante a participação do virtual nas consultas e reuniões, inclusive estratégicas. Nós fazemos reuniões com os nossos clientes de apresentação de resultados. Aquilo que nós iríamos para o cliente fazer a demonstração fisicamente, nós fazemos hoje via virtual, como estamos batendo papo aqui agora. E isso veio para ficar, viu? Isso veio para ficar, traz uma redução de custo interessante, porque o tempo de locomoção que você tem em São Paulo para ir da Zona Norte para a Zona Sul é 1 hora. Isso você faz no vídeo. É muito interessante. Então, foi uma experiência. Agora, a justiça parece que está toda ela virtual, né? Fazendo, inclusive, as audiências por televídeo. Então, virou aí uma prática. A justiça do trabalho, a justiça civil, virou uma prática que acho que veio para ficar. E muito eficiente, viu? Olha, o Marco continua, falei que ele participa. O Marco, inclusive, está sempre... Né, Oi, Marcos, obrigado, Marcos. Está aqui, ó. E os órgãos vão atender os contadores via virtual também? Olha lá. E os órgãos vão atender os contadores via virtual? Estão atendendo? Terá que chegar nesse ponto, né, Marcos? Os órgãos, nós temos um problema muito difícil de lidar com as repartições públicas, com os órgãos da Receita Federal, do Estado e da Prefeitura, um pouco da resistência do apego, né? Porque eles têm o emprego garantido pelo presencial, então existe uma resistência de quebrar paradigma, mas terão que se adaptar sim. Eu acho que é o caminho, porque não há mais como sobreviver pela persistência do presencial. Eu acho que é um projeto que nós devíamos trabalhar, pensar juntos, podemos promover isso pelo Instituto, juntando todas as entidades, e levar um projeto de lei para que se torne obrigatório isso, porque não há mais razão de sair. Nós temos hoje, no governo federal, estadual e municipal, o uso da certificação digital. Isso nos trouxe um avanço muito grande. Pouco se vai à repartição pública para ter alguma informação do contribuinte. Tudo é feito pela web, tudo é feito pela certificação digital, com bastante segurança. Então, já existe esse avanço. Agora, poderia, sim, avançar mais ainda, né, Marcos, está sugerindo, fazer o atendimento virtual também. Por que que precisa ir na empresa? Por que tem que haver o deslocamento? E até o virtual dá mais garantia, você pode gravar a videoconferência, enfim, tem outros recursos de facilidade. Eu acho que nós podemos pensar em fazer um projeto de levar uma proposta para o governo federal, estadual e municipal para que possam fazer o atendimento telepresencial. A Previdência está se dando bem com isso, não está? É verdade. Tá aqui, continuando aqui, isso mesmo, ele está colocando isso mesmo, tal, né? Exato. Muito bom. Vamos trabalhar junto. E o Marco, inclusive, o doutor Marco Kojorowski, que é o vice-presidente da OAB penso da mesma forma, tá vendo? E é vice-presidente da OAB do Tatuapé, então, quer dizer, dá para fazer. Vamos fazer logo no começo do ano uma reunião com essas lideranças, com esses líderes, pelo Instituto Renova, que ele veio para debater, é um centro de inteligência que veio para debater exatamente o que pode ser melhorado
para o empresariado, tá? O Instituto Renova veio para modificar essa relação entre a representação do contribuinte e o empresário. E ele é apartidário e ele atende todos os segmentos, tá? Ele não tem conotação política. Você falou do Renova, né? Renova Empreender. Se vocês buscarem, ele tem site, tem na rede social, aqui no Facebook, você olha lá, depois vou colocar o link, né? E me fala um pouquinho, ali a finalidade dele, tem palestra, tem workshop, eu estava olhando aqui. Qual é, o que concretizou esse ano, que foi um ano atípico, qual seria, vamos dizer, a programação, ou se não, a idealização disso para o ano que vem? Você já até respondeu, dá uma pincelada, mas vamos falar um pouquinho do Instituto. Vamos, então. O Instituto ele veio exatamente para preencher um vazio existente de representação no segmento, com o propósito de levar ao empresariado brasileiro alternativas de defesa. Então, nós vamos promover muitos workshops, muitas palestras, vamos criar áreas de atendimento ao contribuinte da indústria, do comércio, de serviços, do setor de exportação, importação, o pessoal do turismo, de bares e restaurantes, enfim, tem uma gama de que a gente possa acrescentar a entidade que já representa e estabelecer uma força de unidade naquilo que é filosófico, inclusive levar instrumentos e diagnósticos setoriais, porque quando você trata com uma massa global, nós não temos hoje ninguém condensando todas essas informações. Às vezes fica picados, cada segmento tem a sua informação. O Instituto ele é abrangente e ele vai procurar fazer uma condensação de todos os interesses, de todos os segmentos. E ele vem forte na questão de defesa do contribuinte. Essa que nós conversamos agora. Não tínhamos pensado de fazer aí uma proposta de que os atendimentos possam ser por televídeo. Vamos logo no começo fazer os contatos aí através da sua pessoa, viu, Walter? Para que a gente faça uma reunião de trabalho logo no começo. E sem demérito nenhum, não importa quem é o pai da criança, importa que o empresário seja atendido e que chegue na ponta do empresário a solução que ele precisa, porque não tem ninguém atrás querendo se favorecer com política ou com outro partido político se beneficiando da questão. Aliás, você falou bem, porque esse ano ficou bem característico, né? O vírus, infelizmente, trouxe uma demanda muito pesada de pessoas que passaram para o outro lado. Mas também ele mostrou que tudo tem que ser igualitário, né, Chapina? Né? Isso, exatamente. A gente tem que ter relações que são mais integrais, não tem essa questão política, não funciona, e tudo que foi colocado como política complicou, não foi isso que aconteceu? Isso mesmo. Aliás, foi um ano de eleições atípicas. Exatamente. Tem muita gente que não votou. O que você achou disso? Porque a política ela está desacreditada. O modo de se fazer política, do jeito que vem sendo feito, ela perdeu a fé pública. Porque é tantos desmandos, tantas coisas do mal feito que a gente presencia, porque a pessoa tem medo até de falar que é político, até se vincular a um partido político. Então, nós temos que criar uma inovação no sistema. E o Instituto Renova vem para criar essa inovação, ele vem para cuidar e, como é que se diria, promover a motivação do restante dos segmentos a pensar de forma diferente, a fazer a questão da representação de uma outra forma, não pensando em política, e pensando na defesa do gerador de emprego, na defesa do empreendedor brasileiro. O imposto no Brasil, ele é muito traumático. Você pega, por exemplo, um comércio, ele tem que comprar mercadoria, colocar no seu estoque, encontrar o seu cliente, vender a mercadoria, dar prazo para a venda de 30, 60 dias, e o imposto ele já está pagando no mês subsequente, o ICMS, o ISS, o PIS, o COFINS, o imposto de renda, ele nem recebe do cliente e ele já está pagando o imposto. Quer dizer, quando o governo fala que está financiando o contribuinte, é o inverso. Quem financia é o setor produtivo, que paga os seus impostos sobre uma venda gerada antes mesmo dele receber do seu cliente. Você já havia pensado nisso, Walter? Não tinha. Tá? Porque você tem que comprar matéria-prima, você tem que comprar mercadoria. O seu fornecedor te dá um prazo para você pagar essa mercadoria. E se você não pagar, ele não te vende mais. Então, você acaba tendo um compromisso financeiro antes de colocar essa mercadoria
fora no mercado e receber do seu cliente. Antes de trabalhar a mercadoria, já está Exatamente, antes, e pagando o imposto. Quer dizer, o imposto deveria ser deferido para o momento em que ele recebe o produto vendido. E não porque ele emitiu a nota fiscal. Ele emitiu a nota fiscal, mas não quer dizer que ele está recebendo naquele mês. Ele pode demorar 30, 60, até 90 dias para receber a mercadoria. Mas ele já está pagando o imposto como se ali tivesse recebido. Isso é uma injustiça que nós vamos começar a defender teses nesse sentido, apresentar projetos, né, tanto para a Câmara dos Deputados, para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Municipal. Começar a trabalhar com os formadores de opinião e trabalhar com os nossos governantes, se a gente aceita ou não aceita, nós precisamos do político. O político, sem o político não existe a roda não gira. Então nós vamos começar a influenciar esses políticos a fazer projetos que atendam às necessidades do governo e não fica submisso à imposição do governo. Chapinão, eu queria matar uma dúvida, sair um pouquinho daqui, até porque outra pessoa perguntou. Os políticos às vezes não entendem um pouco essa questão de imposto, né? Por exemplo, Estado, União e Prefeitura são impostos diferentes, né? Você tem ISS, CMS, no ISS Prefeitura, né? O ICMS estadual, tem IPI. IPI federativo. E você acha que essa escada de tributos, que são vários, até o professor Kiyoshi até coloca, né, que tem muita gente para pegar tributo, né, ela termina penalizando as empresas, por exemplo, agrobusiness, né, agronegócio, 1 trilhão do nosso governo federal que está entrando de agrobusiness, mas a carga é pesada em cima disso, né? Você não acha que isso penaliza? Você que está acostumado, penaliza? Como é que é? Penaliza, onera o custo do Brasil. Nós temos reivindicado modificação da legislação tributária, acabar com com esse caminhão de burocracia que onera os produtos nacionais, inclusive o mercado externo, né? Porque o nosso produto deixa de ser competitivo por causa da carga tributária e em função da burocracia atrelada à carga tributária. Então, nós precisamos, sim, de uma reforma tributária urgente. Mas, Walter, antes da reforma tributária, nós precisamos de uma reforma administrativa. É verdade. Não adianta falar, vamos fazer a reforma, imposto único é a solução. É a solução para que tamanho de Estado? Reduzir o ICMS, fazer o valor agregado. Para que tamanho de Estado? Eu preciso gerar o imposto para pagar toda a estrutura federal, toda a estrutura estadual e a estrutura municipal, que é um monstro de custo que não tem como conseguir dinheiro para pagar essa máquina. Então, a primeira situação que precisa acontecer é a reforma administrativa, reduzir o tamanho do Estado para o tamanho que o brasileiro merece, precisa, e não esse engodo que nós temos em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Chega, e quando se falar numa reforma tributária, vamos alertar ao nosso querido Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, faz uma proposta de reforma administrativa, corta todos os custos do governo estadual, federal, todas as gorduras, cabides de emprego que tem no município também. Quanto custa um parlamentar? Você já parou para pensar quanto custa um deputado federal, um deputado estadual e um vereador aqui que agora aumentou o seu salário na calada do ano em 45%? Da onde veio esse índice? De onde trouxeram essa mágica de aumentar os seus salários em 45%? Então, nós temos aí uma necessidade de representação patriota. Esses políticos não representam a necessidade do país. Eles representam os seus interesses pessoais, infelizmente. E você falou, né? Eu não sabia dessa questão do aumento de salário, né? Porque o que a gente está precisando é uma verba, né? Você vê que foi publicado ontem, parece que está para ser sancionado pelo prefeito. Espero que ele tenha o bom senso que não aprove, que não sancione essa lei, porque não tem o menor sentido. As empresas quebrando, as empresas respeitando a legislação que foi imposta pelo governo municipal, estadual e federal, e aí vem agora os representantes do governo, até parece que propositadamente, os novos mandatários que representam o município passam a ter o seu salário aumentado em 45%. Não tem, fora as mordomias, né? Fora carro, fora assessores de gabinete, fora uma série de coisas que precisa ser cortado. Acho que nós precisamos repensar a nossa representação política. Que triste, né, de saber que essa leva nova. E, aliás,
mudou muita gente na Câmara, né, que já está ali, diz, não, isso é quem está aí agora. Não, estou participando. Não. É isso aí, é isso aí. Tal, é isso aí. E o orçamento público foi feito agora, quer dizer, o orçamento sai agora em novembro. Botar isso dentro do governo, não tem sentido. Governo, né? A política, ela tem um vício. Eu não tenho filiação partidária, fui convidado várias vezes para sair a candidatura, não aceitei, porque eu não concordo com o princípio da organização política. Enquanto você tiver um líder de um partido que determina para os seus filiados o que ele deve fazer e como deve votar, não funciona. Então, a política tem que ser independente. O vereador tem que ser independente, o deputado estadual tem que ser independente, e o federal a mesma coisa, e o senador também. Mas nós temos um jogo aqui de interesses muito amarrado de interesses. Você está vendo agora os escândalos aí com o salário de funcionários, né? Parece que isso é uma contaminação nacional. Todas as câmaras municipais, todas as assembleias legislativas e o Senado e a Câmara dos Deputados está contaminado. Tem muito dinheiro que é desviado da finalidade que ele foi criada, que é dar bem-estar à sociedade. Daria para construir muitas escolas, muitos hospitais, só com a economia dessa máquina estatal e com essa burocracia insana. Mas, Chapina, agora falando de política, você vê que você tem amplo domínio. Aliás, seria um bom... Eu posso dizer, porque fui candidato, não tenho vergonha de falar isso, mas eu concordo piamente com vocês. Negócio de partido no que a gente tem que falar, tem que falar isso. Eu sou contra. Isso. Tem que escutar gente que nem você, por exemplo. Obrigado. Falando. Você imagina quando a gente está lá falando alguma coisa, você não tem uma base consolidada como a sua. Tributo é tudo, né? Sim. Olha, nós tivemos um projeto, que é o Pacto 4 da República, e o professor Ives, eu era presidente do SESCOM, ele falou, Chapina, tem um projeto na Câmara dos Deputados que, se passar, vai ser a quebradeira nacional. Dentro do Pacto 4 da República, tinha uma lei de execução fiscal sumária. Então, você era devedor de imposto, o Estado, o município e a prefeitura executava esse imposto, penhorava seus bens e leiloava. O doutor Ives Gandra é que foi o que alertou dessa inconsistência. Nós nos mobilizamos, fomos para Brasília para impedir a aprovação desse projeto. Foi uma luta, conseguimos fazer com que ele não passasse na Câmara dos Deputados. Graças a um trabalho de um nobre amigo, um deputado que pegou isso à unha e interferiu nas comissões e não deixou o projeto andar. Se você me permitir, eu posso até dar o nome do deputado. É o Arnaldo Faria de Sá. Fez um trabalho exemplar, nos assessorando, e não deixou esse projeto andar. E graças ao doutor Ives Granda, pelo conhecimento que ele tem, ele nos alertou e falou, Chapina, temos que trabalhar nisso, fizemos Eu tive com o doutor Ives, com o Michel Temer, quando era presidente da Câmara. Ele me disse o seguinte, Chapina, se você trouxer um manifesto ou um estudo assinado por algum constitucionalista, eu não ponho esse projeto em aprovação. Eu levei o estudo assinado por 10 constitucionalistas, encabeçado pelo doutor Ives Gandra, o Durso assinou também, e outros advogados assinaram também, e levamos em Brasília. Quando nós chegamos lá com o Temer, para entregar, ele tinha tirado o projeto do colo dele e criou uma comissão de estudo. Aí nós tivemos que trabalhar na comissão, foi onde o Arnaldo interferiu muito bem com o nosso projeto. Você sabe que aqui o Cícero, a Cecília está falando aqui, está assistindo, né? O Cícero está falando que concorda também, aquela questão do político, né? Isso, né? Uma vergonha. Deixa eu perguntar uma coisa, já que a gente entrou nessa seara. Fora as eleições municipais, a gente teve quase na mesma época a eleição do Americana, né? Aí se fala, não, e o Biden entrou. E aí o que acontece? A gente estava numa linha e foi para outra. Você acha que empresarialmente o Brasil vai ficar isolado por conta disso ou daquilo que aconteceu aí esse ano? Não vai ficar. O Brasil é uma potência mundial. O Brasil, por todas as complexidades que tem e por todas as dificuldades políticas, ele é uma potência nacional. O mundo está olhando para o Brasil por causa das suas riquezas minerais, das suas riquezas
naturais, o Brasil não pode ser deixado de lado e não será deixado de lado. É uma questão do governo se adaptar à nova realidade, se respeitar o novo mandatário dos Estados Unidos, porque interessa para os Estados Unidos e interessa para o mundo uma boa parceria com o Brasil. O Brasil tem muito a oferecer ainda, e ele está oferecendo bastante, então eu não vejo dificuldade para o Brasil, não. Agora, um assunto de saúde, mas que está mexendo, na saúde mexeu, né, com a parte empresarial. Os ministros agora, sexta-feira, agora, 10 votos a 1 permitir a vacinação obrigatória, né? Isso aí está sendo um problema se discutir. Vai vacinar, não vai? Tem gente que acha que vai piorar, tal. O que você achou disso? Será que as empresas, com essa questão de ter a vacinação, dá uma tranquilidade? Ó, quero lembrar uma coisa, já teve uma mutação do coronavírus também. Já teve. Como é que você visualiza isso? Qual a tua visão de administrador dessa situação? Olha, eu fico muito triste de ver o excesso de interferência por parte do governo na iniciativa privada. O que o Supremo Tribunal Federal tem que agora querer gerenciar o Brasil, ter que administrar o Brasil? Que é necessário a vacina? Mas deixa a população se adquirir o seu autoconhecimento, faça processos de educação, faça processos de prevenção. A obrigatoriedade não é boa para ninguém, é um processo de ditador, isso não faz bem a ninguém. Eu não vejo com bons olhos isso, ainda mais que tem essas confusões todas da origem da vacina, qual que é a melhor, é a vacina de São Paulo, é a vacina do governo federal. Está uma confusão muito grande com relação a isso. Por que foram entrar nesse mérito agora? Ponha a vacina à disposição, controla a população pela aplicação, pelo uso da vacina, e quando chegar num número estatístico que precisa de alguma ajuda, aí intervém, mas intervém de forma sadia, não conforme a punitiva. O governo está fazendo uma intervenção antes de começar a vacinação, partindo do princípio que a maioria dos brasileiros não vão se vacinar. O brasileiro já deu indícios que ele é um povo respeitoso, que ele tem cultura e que ele segue a orientação dos seus governantes e dos seus maiores, tá? Eu não vejo isso com bons olhos, não. Chapina, eu sei que você já comentou, mas só para usar um pouquinho, pontuar bastante das 3 reformas, propostas de reforma, né? A gente tem a PEC 110, a PEC 45, a simplificação do imposto do IBS. E mais uma outra aí, que é colocada pela Câmara, né? Só pontuando, você acha que uma das 4 aí, uma das 3 aí vão emplacar? Vai depender da presidência da Câmara, como é que vai ser votado aí a saída do Maia? Vai depender da pressão da sociedade, né? Nós teremos que estudar cada uma dessas PECs, ver onde está pegando, onde é que está interferindo, e eu volto a afirmar uma posição. Antes dessas propostas, vamos fazer a reforma administrativa, que vai sobrar muito dinheiro e talvez acabar com um monte de impostos seria o caminho, porque a máquina que existe no governo hoje é muito cara, muito pesada, em todas as esferas. Então, precisaríamos estudar cada uma dessas propostas, mas ainda tentar levar para o governo uma outra estratégia, a estratégia da reforma administrativa, porque ninguém quer mexer nisso, porque mexe com cargos públicos, mexe com cabide de emprego, mexe com assessores, e as pessoas estão desviando o foco e indo para uma reforma tributária que trocar uma sigla de imposto, criar uma nova sigla não vai resolver a questão do país. Nós temos que ser empresários do Brasil. O Brasil tem que ser cuidado como se fosse uma empresa. Ela tem que ser produtiva e tem que ser lucrativa, do jeito que ela é deficitária, não tem jeito. Então, por que é deficitária? Porque tem muita gente inoperante dentro da máquina, com custo altíssimo. A Júlia também está nos assistindo, a doutora Júlia, um abraço para ela. Chapina, agora esse mês acabou o auxílio emergencial, né? E, querendo ou não querendo, estava injetando dinheiro na economia. Como é que você acha agora? Porque, assim, também que economia a gente está falando? Será que é só a parte dos restaurantes, né? Setores? Então, assim, como é que você acha que vai ficar agora? Porque a gente está no meio da crise, o Covid ainda não... Walter, o governo esqueceu do auxílio emergencial a quem gera emprego, que são os empresários.
Cadê o auxílio emergencial para os empresários? Verdade. O auxílio emergencial foi importante porque aquele que está desempregado teve como conseguir um capital para fazer a sua mínima autossustentação, cuidar dos seus alimentos. Mas olha que interessante, nós tivemos uma prorrogação de impostos no mês de março e abril, foi postergado agora para outubro e novembro. Olha o que aconteceu com a pequena empresa. Ela agora em outubro, que não teve a retomada dos negócios, ela tem que pagar o imposto de março e abril, que foi prorrogado, com o imposto gerado agora em outubro, novembro e dezembro. Cadê o auxílio emergencial para os empreendedores que são promotores de emprego? Verdade. Onde está o Estado, onde está a Prefeitura e onde está o governo federal? Falta incentivo para quem produz, falta incentivo para formalizar o negócio formal. O governo toma as medidas que aquele empreendedor ele é levado para o caminho da informalidade sem ele desejar. Observa como é que estão as ruas cheias de camelôs e de ambulantes. É esse o caminho? Não. Falta uma ajuda de custo do governo para os empreendedores. Agora, se o vírus não for controlado e os empregos não voltarem rapidamente, nós vamos estar numa estrutura caótica. Mas eu acredito que a economia já deu sinal, o nosso PIB já teve uma recuperação, em janeiro haverá uma retomada, os negócios começarão a se reorganizar novamente e nós vamos sair desta crise com maestria, como saímos de tantas outras. Tá? Vamos ser otimistas, mas vamos, o governador, o prefeito, o presidente, cadê o auxílio emergencial para os empresários que geram emprego? Repete de novo, Chapina, repete que eu deixei só você falando. Tá bom. O presidente, o governador, prefeito, em vez de punir quem gera emprego, cadê o auxílio emergencial? Cadê as isenções de impostos? O governador do estado, o senhor aumentou agora em 40 e tantos % os produtos hortifrutigranjeiros. Por que fez isso agora, bem no final do ano? Por que não dá uma anistia para esses empresários que estão precisando, que estão sem faturamento por causa do vírus? Prefeito, por que também não isentou o IPTU? Por que não reduziu as taxas de impostos para a prefeitura municipal dos empreendedores no município? Só olham para o empreendedor que gera emprego e receita como se fosse um carrasco. Não, trate bem a galinha dos ovos de ouro, dê fôlego para esse pessoal trabalhar, senhor presidente, senhor governador do estado e senhor prefeito. Olhem melhor para esse lado do setor produtivo, que é ele que gera o emprego e que gera a economia. O Marco Jorós falou que você está certo aqui. Está dando olhar crítico para isso, né? Clínico, na verdade, né? Exato. Olha, eu estou olhando aqui os dados, mas você já pincelou. Eu estava vendo aqui. Já pincelou, 2 milhões de empresas continuaram abertas, aí 70% delas relatam diminuição de vendas. Realmente, qual a sua análise agora para a volta do novo normal? Como é que vai ser esse novo normal? O novo normal eu vejo com muito otimismo. A economia girando, o governo está tomando algumas iniciativas, o governo federal. Por mais que estamos criticando o governo federal, ele tem feito muitas boas ações que não são divulgadas. A economia voltando a girar a partir de janeiro, o novo normal traz uma nova experiência para aquele que passou por uma crise, tanto de emprego, tanto de empregador, para inventar a roda novamente e repensar melhor o seu negócio em termos de organização. O empresário pequeno, as empresas do Simples, precisam investir na sua organização, não tratar com a simplicidade que o governo oferece, que não tem nada de simplicidade. Os controles internos desse pequeno lojista, os controles internos do pequeno varejista, precisam ser tratados como se fosse uma empresa grande. As mesmas necessidades que tem uma empresa pequena, do Simples Nacional, tem uma multinacional, só que em tamanhos e proporção, de volume, comparação, mas o pequeno empresário precisa ter a documentação organizada, precisa ter um fluxo de caixa organizado, precisa saber o seu ponto de equilíbrio, o quanto eu tenho de custo fixo e quanto eu preciso vender para atingir meu ponto de equilíbrio, para que eu não tenha prejuízo. Então, se assessorem com um bom consultor da área de finanças, com um bom consultor de contabilidade, tenha o seu contador como amigo, como parceiro, e chegue mais próximo a um instituto que vai ter orientação e cartilha de procedimentos para todas as necessidades. Chapina, agora aqui, que é a parte que eu
que eu fico triste, mas é que o pessoal gosta muito, que é queria sua mensagem do fim do ano. Eu fico triste porque vai terminar a nossa entrevista. Dá para a gente aproveitar muito mais. Queria te convidar a falar mais na rede social. Tem um negócio da rede social. A gente precisa permear ela, pontuar ela com as informações, né? Igual essas. Minha gratidão, Walter, pelo seu carinho, pela sua amizade, viu? Eu sou um fiel escudeiro seu. Pode contar comigo para o que você precisar. Estamos agora, final de ano, Natal chegando. Que todos tenham um excelente Natal, com muita felicidade, com muita harmonia, com muita alegria, e que estejam esperançosos. A família, o valor da família, que as famílias passam unidas, mesmo que não possam ter grandes aglomerações, em função do momento que nós estamos vivendo, mas que se aglomerem em menor número possível, mas que mantenham a unidade familiar. Sem família, não há um povo que possa oferecer qualidade de vida para a nação. Então, valorizar a família com muita saúde, com muita felicidade, com muita esperança, não ponham o pessimismo de frente, não olhem somente as notícias negativas, que nós só, ao ligarmos o rádio e ligar a televisão, a gente só vê notícias negativas. Não, o Brasil é muito maior do que isso. 2021 vem com muita esperança, ele virá com uma reformulação de todas as estratégias governamentais. O político terá que pensar diferente. A gente viu o resultado dessas eleições agora, a adesão que foi pífia, e se não mudar o comportamento político, as representações nas câmaras municipais, nas assembleias e no Senado e na Câmara dos Deputados, se não começarem a trabalhar no interesse do povo e da cidadania, eles não terão mais votos, porque o povo está começando a abrir os olhos. Então, um feliz 2021, com muita saúde, com muita união e com bastante riqueza, e que os empreendimentos voltem a produzir riquezas para o trabalhador, e que o governo possa ter um pouco de paz, o governo federal, que possa concluir o seu projeto, deixe o governo federal trabalhar, que ele está cortando muitas gorduras que precisam, e que os estados e municípios sigam a mesma linha. Esses partidos que nós temos de oposição ao governo, eles têm que, com o tempo, pagar o que está pagando o PT, né? O PT está pagando caro, acho que demorou para acontecer o que aconteceu. E os outros partidos que estão se aliando em fazer oposição ao bem também vão ir para o mesmo caminho. Então, um Feliz Natal e um próximo ano novo, com muita realização e com muita saúde, e sempre o respeito à família brasileira. Chapina, eu fico tão feliz de ver e compartilhar com você. Eu queria fazer um agradecimento de público, tá? A gente tem as pessoas assistindo. A sua amizade, todos esses 30 anos pela minha família, pela família da UAB que eu participo, né? Pela família da comunicação, dizer que a gente precisa de gente esclarecida que nem você, para não deixar o povo ali sofrido, né, Chapina? E a pandemia me mostrou que a gente... Aquela história de contar nos dedos dos amigos, sim, mas é na alma, né? E você é um dedo de alma. Obrigado, viu, Chapina? Obrigado. E olha, a recíproca é verdadeira, Walter. Eu sei da sua luta, eu acompanho você, do seu idealismo. Que Deus te abençoe e que você continue cada vez mais com seus ideais, porque o trabalho que você faz para a sociedade é muito grande. E o que precisar, nós vamos estar juntos, tá? Muito obrigado, viu? Um abraço. Agora, para quem nos assiste, quer deixar aqui a sua pergunta, depois eu vou colocar ali do Instituto embaixo, né, Chapina? Pode, a gente responde. Atividades. Quem desejar passar alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fique à vontade. Manda para o querido Walter e a gente responde por escrito. Tá? Chapina, você é um anjo. Feliz Natal, viu? Para você também. Família querida que você tem. Para todos nós. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e abençoe todo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, Chapina.